Olá pessoal! Hoje eu quero falar sobre um tema importante de interesse para muitos de vocês: o impacto das eleições dos Estados Unidos na imigração legal dos Estados Unidos, especialmente com relação aos vistos de negócios como o EB-1A, o EB-2 National Interest Waiver, o próprio O1. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Bárbara, eu sou advogada de imigração aqui nos Estados Unidos. Vamos começar analisando esse gráfico disponibilizado pela própria USCIS, pela própria imigração dos Estados Unidos, destacando as aprovações dos vistos EB-2 National Interest Waiver, o O1A, nas áreas STEM, que é as áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Esses dois tipos de vistos, como muitos de vocês já sabem, são voltados para profissionais com alto nível de qualificação. Observe que temos aqui uma comparação, uma progressão, na verdade, dos últimos 6 anos, que permite que a gente veja 3 anos de governo Trump e 3 anos de governo Biden, ou seja, 3 anos de republicano e 3 anos de democrata. E permite também fazer uma avaliação comparativa, para comparar de forma justa, ou seja, banana com banana, maçã com maçã. Vamos dividir então o número de aprovações pelos números de petições recebidas em cada um destes anos. Vocês vão perceber que em 2018 houveram mais aprovações do que petições recebidas, que se deve ao backlog da imigração, pois nem sempre todas as petições são aprovadas no mesmo ano que são recebidas. Por isso, algumas das porcentagens elas podem até superar os 100%, mas o objetivo aqui é que a gente faça essa avaliação de como progrediu isso ao longo dos governos, para ver se a gente consegue tirar aí alguma conclusão a partir dessa nossa análise. E aqui, em 2018, nós temos o Trump com 102%, 2019, 99,14% de aprovação, 2020, 89,94%. Já o Biden, em 2021, a aprovação cai para 81,88%, 109% em 2022, que foi o ano que mais aprovou, e 87% em 2023. Observe que a diferença entre os governos democratas e republicanos não é tão expressiva como a mídia sugere. Na verdade, o governo Biden até apresentou uma menor porcentagem de aprovação totais versus petições recebidas em se comparando com o Trump. Mas, de novo, aqui nós estamos falando de imigração legal, qualificada. Nós não estamos tratando a imigração ilegal pela fronteira, que isso sim, há uma divergência grande entre os dois e vamos falar melhor aqui neste vídeo também. Então, para retomar, em termos de política migratória, há um relativo alinhamento entre democratas e republicanos com relação à necessidade da mão de obra qualificada. O que realmente, então, diverge entre esses dois governos é essa questão da mão de obra não qualificada, da imigração ilegal mesmo, em que no governo Biden bateu o recorde de número de pessoas entrando pela fronteira dos Estados Unidos, passando dos 10 milhões de imigrantes ilegais. Já o Trump, já foi vocal na sua intenção de deportar todas essas pessoas que estão nos Estados Unidos ilegalmente. Em contrapartida, além do governo Biden ter permitido essa entrada, a Kamala visa manter esses imigrantes ilegais e tem inclusive utilizado da tentativa do Trump de deportar como uma forma, uma bandeira da sua eleição, da sua campanha política, para tentar buscar mais apoio nessa classe de imigrantes. E há hoje nos Estados Unidos a discussão de permitir que pessoas que estejam nos Estados Unidos ilegalmente possam inclusive votar nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. Agora, retomando o nosso tema central do vídeo, que é com relação à mão de obra qualificada, reitero aqui o que já demonstramos, que não há uma divergência tão grande entre governos. O governo Trump, ele se posicionou de forma favorável a isso. Inclusive, houve uma declaração neste ano, em junho deste ano, que o Trump favoreceu os estudantes internacionais e ainda mencionou que os estudantes internacionais que se formassem nas universidades americanas deveriam receber um green card automaticamente. Enquanto isso, a administração Biden, ainda que se posiciona favoravelmente a essa imigração, trouxe uma mudança significativa para a imigração legal. Em abril deste ano foram modificadas drasticamente as taxas para o imigrante legal. Então, por exemplo, o Premium Processing, que era seus $2.500, passou a ser $2.805. Já
os processos de pessoas que vêm pela fronteira e peticionam asilo ainda continuam sem custo algum. Agora, qual a ação que o governo Biden realmente tomou com relação à imigração legal, além do que, como nós demonstramos, manter uma aprovação favorável para esses perfis de imigrantes? Infelizmente, não teve muito progresso com relação a favorecer essa imigração. Sim, as aprovações mantiveram altas, mas a ação que foi tida foi em abril deste ano no sentido de aumentar drasticamente as taxas imigratórias para quem quer imigrar legalmente para os Estados Unidos. Por exemplo, a começar pelo Premium Processing, para você ter uma aprovação, uma resposta mais rápida para a imigração, que foi de $2.500 para $2.805. Além disso, foi criada uma taxa, que chama taxa asilo, para custear os processos das pessoas que cruzam pela fronteira. E hoje, um investidor nos Estados Unidos que além de pagar pelas taxas do seu processo, eles têm que pagar de $300 a $600 adicional para cobrir esse custo. Ou seja, embora a propaganda retrate o governo Trump como anti-imigração, observe que as taxas de aprovação mantiveram-se altas no governo Trump. Ele se posicionou favoravelmente à imigração qualificada e não houve na época do Trump qualquer aumento para tornar a imigração legal mais dificultada. Em contrapartida, enquanto a narrativa sugere que a administração Biden, liderada pela vice-presidente Kamala Harris, facilite a imigração, temos observado um aumento no custo para a imigração legal, o que prejudica investidores e profissionais qualificados. Vale mencionar que não houve qualquer mudança no limite anual dos vistos da categoria Employment Based, que são os green cards para investimento, mão de obra qualificada na sua maioria. Esse limite ele permanece 165 mil anuais desde a época Trump, também passando pela época Biden. Para fins de comparação, apenas pela fronteira dos Estados Unidos entraram mais imigrantes do que isso em um único mês. Onde queremos chegar então com esse vídeo? Para quem é qualificado, está apreensível com o possível novo governo Trump, conforme as pesquisas têm indicado que pode acontecer, você não tem com que se preocupar. As portas da imigração qualificada continuarão abertas caso Trump venha a ser eleito. O mesmo, no entanto, não pode ser dito para aqueles que estão nos Estados Unidos de forma ilegal. Para esse sim, se o Trump ganhar, a promessa é de deportação. O mesmo, no entanto, não pode ser dito para aqueles que pretendem entrar nos Estados Unidos pela fronteira, porque se o Trump ganhar, é provável que haja um endurecimento significativo nessa área. Faço esse vídeo porque já mais de uma vez tive clientes extremamente qualificados me perguntando sobre como as eleições afetarão o processo migratório deles. E essa aqui é a resposta. Para quem é qualificado, não afetará. Inclusive, tenho tido algumas certas pressões. Eu quero protocolar meu processo antes do Trump. Um certo medo que o Trump venha a prejudicar processos imigratórios de pessoas qualificadas. E não há o que temer. Não há qualquer tipo de endurecimento nesse sentido. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Será um prazer responder cada uma delas. E muito obrigada por ter assistido. Até a próxima!